é apenas um capítulo que fica antes do Apocalipse. Capítulo de número 1, que é apenas um, diz-nos assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação e vituperaram as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra escrita, registrada para nosso ensino, para nossa correção. Obrigado, Senhor, pelo teu bondoso Espírito Santo, que está entre nós como orientador, como professor, como condutor de nossas vidas no caminho que devemos andar. Obrigado por tudo que tu tens feito e por tudo que hás de fazer. Obrigado por cada vida presente nesta noite. E obrigado, Senhor, pela paciência que tem para conosco, nos ajudando em todo o tempo. E quero te pedir que sejamos então edificados, exortados e consolados com a revelação da tua palavra neste momento. Assim te peço agradecido e sempre confiante no nome de Jesus. Amém. A igreja se assenta, as crianças sobem. Meus irmãos, nós temos lido um texto, foi um tanto assim extenso, visto que a carta de Judas, como nós falamos, é apenas um capítulo e vale sempre a pena ler este capítulo. Para os irmãos terem ideia como está escrito ali, esse Judas não foi apóstolo. Na verdade, ele foi meio irmão de Jesus, irmão de Tiago, era filho
de José, né? Filho de José, o carpinteiro. E Judas não foi apóstolo, foi um dos que não criam em Jesus, em João capítulo 7, mas depois se converteu, entendeu que Jesus Cristo, seu meio-irmão, ele de fato era o Messias que deveria ser esperado. E se converteu. Não foi tão assim notório quanto Tiago. Tiago foi um dos três pilares, uma das três colunas da igreja primitiva. Chegou a pastorear a igreja, né? Naquele concílio do capítulo 15 de Atos, foi Tiago quem tomou a decisão, dizendo assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor encargo algum aos irmãos, senão isso, 3 itens, né? Mas Judas, ele escreveu esta carta. Ele escreveu esta carta como numa revelação. Escreveu esta carta trazendo ensinos e ele disse, com uma simplicidade, chamou os irmãos de queridos, chamados, né, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. E ele disse, eu resolvi escrever esta carta a respeito da salvação comum, que todos nós temos. Salvação comum não é algo que é barato, não. É algo que é comum a todos nós aqui cristãos. Todos somos salvos por Cristo Jesus. E nesses ensinamentos que ele traz à tona, irmãos, para a Igreja de Jesus Cristo, quiséramos nós que cada crente em todas as igrejas locais pudessem seguir esses ensinamentos de Judas, esse que não foi tão notório quanto a gente gostaria, mas foi uma pessoa que deixou um ensinamento muito precioso para nós. E dentre tantos ensinamentos que ele trouxe a respeito da questão da evangelização, salvar as pessoas que estão sendo aprisionadas por Satanás, falou sobre um pouco sobre essa questão de Miguel, arcanjo Miguel, que não quis, ou seja, contender, não quis pronunciar juízo contra Satanás, que estava em respeito, né, à hierarquia angelical. Satanás era um querubim ungido da guarda, e arcanjo Miguel era um chefe de anjo, e não pronunciou juízo contra Satanás, mostrando, irmãos, o princípio de autoridade, como Deus valoriza, e tantas outras disciplinas que ele trouxe aqui para nós, para nos ensinar, para nós vivermos em sociedade. Porém, irmãos, dentre tantas coisas, aí nós paramos nesse texto do versículo de número 11 da carta de Judas, onde ele traz 3 coisas que nós não devemos fazer, não devemos. Nós vimos aqui que o Hélito trouxe 3 coisas aqui numa rápida palavra que devemos fazer. 3 coisas, que é ser sempre alegre, sempre estar orando, né? Sempre, irmãos, alegria, oração, e foi a outra esperança não, alegria, oração e gratidão. Então, alegria, oração e gratidão. Isso é sempre na nossa vida. Agora, tem 3 coisas que nós não devemos fazer. 3 coisas. E Judas traz para nós no versículo de número 11, principalmente, né? A primeira delas, irmãos, é andar no caminho de Caim. Irmãos, por favor, mas parece que ele está falando para a igreja, como ele falou, aos chamados, queridos, chamados em Deus, queridos, chamados em Deus e preservados por Jesus Cristo. Olha só, preservados nessa salvação em Jesus Cristo. Agora, mesmo assim, parece que nós não damos ouvidos e ainda fazemos aquilo que não podemos, em hipótese alguma, em tempo alguma, fazer. Primeira coisa que eu não posso fazer, que a igreja não pode fazer, é andar no caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Quando você se transporta, já que Judas fez isso e nos faz a ideia assim, quando ele diz assim, olha, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Está falando de pessoas que entraram como se estivessem no caminho certo e, de repente, entraram assim numa agulha naquela autopista.
Aí então foram pelo caminho de Caim. Irmãos, ele disse, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim, ele está registrado em Gênesis, capítulo de número 4, principalmente os versículos 3 a 12. Como é o caminho de Caim? Primeira coisa que nós vamos saber se estamos ou não no caminho de Caim. Irmãos, religiosidade sem culto. Tem muita gente religiosa e bons religiosos. Pessoas que têm assim vamos dizer, bate o ponto certinho, são os pés de boi. Mas a religiosidade sem culto é o caminho de Caim. Caim era religioso, porém ele não tinha culto. O culto, irmãos, é uma expressão daquilo que somos em Deus e daquilo que Deus é em nós. É possível uma pessoa participar de uma oração sem cultuar. É possível uma pessoa contribuir financeiramente, religiosamente. Não tem pessoas que são extremamente religiosas, não, isso aqui é do Senhor, né? Separa assim, mas o coração não está ali. Lembra daquele moço que entrou pelo caminho de Caim? Estava tudo bem, mas ele cisma assim do nada, porque ele viu um homem contribuindo. Por isso que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas, de alguma maneira, ele descobriu que Barnabé, o filho da consolação, em capítulo 5 de Atos, aí Barnabé Barnabé no capítulo 4, né? Aí, então, Barnabé deu uma contribuição, assim, um pouquinho gorda, para a igreja, para que a igreja continuasse avançando no ministério evangelístico, no ministério social, crescesse, desenvolvesse. E esse homem chamado Ananias chamou a sua esposa, eram homens religiosos. De repente, eles entram pelo caminho de Caim, porque eles começaram a fazer um culto, uma religião, uma religiosidade sem culto, sem adoração. Trazer uma oferta sem adoração, irmãos, é em vão. E eles combinaram e falaram assim, vamos vender aquela propriedade que a gente tem e dar esse dinheiro lá para a igreja, para a obra do Senhor. Só que o coração deles não estava inteiro na obra do Senhor. O coração deles estava, na verdade, em eles receberem elogios da parte da liderança da igreja. Receberem o melhor lugar, melhor tratamento, porque você sabe que existe em muitos lugares, em muitas pessoas, o chamado acepção de pessoas. Você sabe que tem pessoas que dão tapinha nas costas de quem tem e nas costas de quem não tem, ele dá um chute. Então, aí o que acontece? Existe isso. A religiosidade sem culto, quando ele entrou pelo caminho de Caim, parece uma coisa tão natural que eles não perceberam que não estavam cultuando a Deus. E chegaram com aquele montante na presença de Pedro, como vocês sabem, era o líder. Aí então Pedro falou, Ananias, por que permitiu que Satanás enchesse o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo de Deus? Agora tu vai morrer. Aí Deus o matou. E logo a seguir, 3 horas depois, matou a sua esposa Safira, como nós sabemos, conhecemos o texto no capítulo 5 de Atos. Mas voltando lá para Caim, foi o precursor dessa religiosidade sem culto, porque vem Abel, traz o seu sacrifício, o seu culto, adorando a Deus, porque exatamente como seu pai lhe contou a história, seus pais lhe contaram, quando nós erramos contra Deus, aí nós fizemos para nós uma roupa, tiramos lá umas folhas de figueira, alguma coisa assim, não sei. Aí tiraram as folhas e fizeram para eles alguma coisa que pudesse cobrir a nudez física. Só que, irmãos, a nudez espiritual não se cobre com folhas de árvore. A nudez espiritual não se cobre com ideias humanas. A nudez espiritual só é coberta pelo sangue do Cordeiro. E eles sabiam disso. Os dois foram ensinados da mesma maneira. Só que na hora do culto, aí vem Abel com o culto, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
eles foram ensinados, e oferece seu culto a Deus, e Deus se alegra, porque ele tem consciência de que o culto, irmãos, é uma adoração a Deus, e aquilo que Deus que requer de nós é o que devemos fazer. Aí Deus se alegra com aquele culto, né? Aquilo chega aos seus narizes como um cheiro suave, ou seja, algo agradável para Deus. E Deus abre um sorriso para Abel. Aí daqui a pouco vem Caim. Caim traz a sua oferta, essas são as primícias, aquilo que ele achou que era melhor. Mas, irmãos, qual o sentido de trazer aquelas frutas para Deus? Qual o sentido de trazer aquelas verduras para Deus? Qual o sentido? Porque eu acho que isso aqui é o melhor. Não é o que nós achamos melhor. Existem nas Escrituras 2 homens que foram fulminados por Deus. São 2 irmãos, filho de um sumo sacerdote. Quer dizer, o pai tinha toda a instrução que foi dada por Deus, por intermédio de Moisés, dizendo como proceder num culto de adoração a Deus, para que o culto, a nossa adoração, fosse eficaz. Aí, de repente, aqueles 2 meninos, que já são agora jovens adultos, que já estão provavelmente casados, já estão no ofício sacerdotal, eles do nada chegam assim, combinam entre um e outro, vamos oferecer fogo no altar. Aí vai e leva o fogo estranho para o altar do Senhor. Aquilo ali, a Bíblia não deixa muito claro o que é o fogo estranho que chegou no altar. Porém, nós entendemos ou subentendemos, irmãos, primeiro que entendemos que era uma religiosidade sem culto, ou seja, vou cumprir um protocolo, mas não estou adorando, porque para adorar tem que ser exatamente no plano de Deus, ou seja, a minha vida, ela precisa entrar em alinhamento com a vida de Deus. Jesus falou assim, olha, se vós estiverdes em mim, olha só, não é apenas estar com Ele, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí, alinha. Alinhou com Deus, o culto é eficaz. Não alinhou com Deus, não tem eficácia. Por isso que precisa ter o quê? Uma conversão genuína. Não basta nós apenas assim gostarmos de estar na igreja. Não basta apenas batermos o cartão. Não basta apenas você, eu vou porque senão o pastor vai me cobrar. Não basta, gente. Eu preciso trazer o meu culto a Deus. É uma salvação comum a todos nós em Cristo Jesus, mas eu preciso trazer a minha adoração para que seja recebida. E quando eu não faço isso, eu estou propenso a trilhar o caminho de Caim. Então, primeira coisa, é uma religiosidade sem culto. Está em Gênesis capítulo 4, versículo de número 3. Capítulo 4, versículo de número 3, que diz a palavra do Senhor, que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual o problema? Qual a razão? Trazer o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. É isso que Deus quer? Lembra quando teve religiosidade sem culto? Em Isaías capítulo 58, a nação estava jejuando. As pessoas estavam cultuando na mente deles, jejuando, orando. Aí o Senhor falou para ele, é esse o jejum que eu escolhi? É isso que me agrada? Lembra quando falou pelo profeta Miqueias? O povo tocando, irmãos, o povo cantando, o povo trazendo instrumentos de corda, instrumentos de percussão. Aí o Senhor falou, por acaso é isso que me agrada? Afasta de mim o barulho dos teus instrumentos. Aquilo não estava soando bem no ouvido de Deus, é como se fosse lata vazia. Irmãos, lata vazia faz barulho, lata cheia não. Se cair 2 latas aqui, uma cheia e uma vazia, qual que vai fazer barulho? A vazia, irmãos. E Deus não se agrada de religiosidade sem culto. É preciso você trazer a sua oferta, claro que é preciso, que será o teu culto, mas ele diz assim, Jesus, se você trouxer a tua oferta, ou seja, o teu culto ao altar, e aí te lembrares que tem alguma coisa contra alguém, você deixa aqui o teu culto, vai lá, se conserta, depois volta e cultua.
porque senão Deus não aceita. Seria apenas uma religiosidade, é bater ponto, é bater cartão, e Deus não se agrada disso. Deus quer que você tenha prazer. Olha, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, povo seu, ovelhas de seu pasto. Agora, não é apenas ir com aquela cara de mocorongo, chegar com aquela cara triste. Não, irmãos. É você ter prazer de estar na casa e na presença do Senhor. O teu culto começa lá. A religiosidade não, vem como um bonequinho, numa procissão, numa passeata, ou em qualquer coisa. Agora, o culto não é prazeroso. Por isso, Salmo 122, verso 1, aí o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é alegria. A alegria, irmãos, quando a pessoa começa a vir com alegria, ter prazer naquilo que está fazendo, aí então Deus também tem prazer naquilo que você faz. Agora observe uma coisa, no versículo de número 5 do capítulo 4 de Gênesis, aí tem o caminho de Caim, irmãos, a ira pecaminosa. Irmãos, como tem crentes iracundos? Como tem crentes iracundos? Olha, Deus é tão bondoso e compreensivo para conosco, que sabedor que a nossa natureza humana é pecaminosa e que existem diferentes temperamentos, e temperamento não muda. Temperamento não muda, caráter é formado, temperamento é herdado, então o temperamento não muda. Agora, temperamento pode ser controlado, porque nós temos um fruto chamado domínio próprio. Então, quem é muito esquentadinho, aí tem que controlar o seu temperamento, tem que ser nem para baixo, nem muito para cima. Tem gente que não controla, tem gente que é o banana, né? Aí é o que se chama sangue de barata. Aí todo mundo pisa nele e não se impõe. Não, não é, você tem que ter um domínio, nem pode ser muito alto e nem pode ser muito baixo. Para isso existe controle, domínio próprio, né? Tudo que tem controle. Senão o som fica baixo demais ou o som fica alto demais. Se estiver dentro do padrão, não desagrada ninguém. Então, olha, aí ele diz assim, no versículo de número 5, mas para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. Lógico, é uma religiosidade sem culto, irmãos. É possível que aconteça comigo e contigo. Então, irou-se Caim fortemente. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. O camarada ficou enfurecido. Já viu aquela pessoa que fica transtornada, fica fumaçando pelas ventas? Irmãos, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Está tudo no capítulo 4 de Efésios. Então, olha, irai-vos e não pequeis. Olha, quando você tiver algum momento que alguém desagradou, ou você sentiu alguma coisa que não saiu do jeito que você gostaria, claro, Deus te dá o direito de você bufar, mas bufar só naquele momento. Bufar só naquele momento. E controlar a sua ira. Controlar a sua ira. Para isso, o fruto do Espírito, ele existe, para me dar uma cutucada e controlar. Opa, baixa a bola. Aí, então, você controla a ira, nem fica lá embaixo demais e nem lá em cima. Fica ali de um meio que você ainda está com um pouquinho de raiva, mas está controlado. Não está bufando, não está fazendo besteira com a cara inchada. Aí, o cara de mal. Aí, Deus olhou para Caim. Como quem diz, é justo a tua ira? Aconteceu com Jonas, ou não? O profeta Jonas, depois de um grande livramento, de um grande feito de Deus de salvar um país inteiro, aí daqui a pouco Jonas se deita numa sombrinha, aí a árvore murcha, Jonas ficou brabo, ficou brabinho com Deus. Olha, deu um prejuízo tremendo na embarcação e na vida de muitas pessoas. Ninguém ficou com tanta raiva dele. Até para jogar ele lá, ele teve que insistir, me joga no mar, que não queriam. Aí, agora o camarada está brabo. Aí Deus falou, é justo a tua ira, Jonas? É justo?
Religiosidade sem culto, irmão, caminho de Caim, crentes iracundos, crentes briguentos, crentes que não consideram, não levam em consideração, a gente não tem empatia com o próximo, irmãos. Se põe no lugar da pessoa, se fosse você. Aí vive uma vida de intriga, uma vida de contenda, uma vida de problemas. Irmãos, todo mundo tem dificuldade nessa vida. Precisamos ser mais coerentes com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos. Precisamos que a prova, irmão, daquilo que pregamos, da nossa fé, será nesse momento lá fora de provação. Porque o que eu estou falando aqui, daqui a pouco eu vou sair, pode acontecer uma desgraceira, pode acontecer um problema. Viu quantas pessoas queimando coisa na rua para fazer manifestação? Minha luz chegou hoje pela manhã, era negócio de 6 horas da manhã, nem em casa estava, né? Eles que me falaram aí, mandaram mensagem: irmãos, eu vou sair para quebrar, para fazer o quê? Vai orar, aproveita a escuridão e vai orar. Lembra lá do Egito, quando caiu aquela escuridão? Vai orar. Ah, mas estragou a carne, estragou. Irmãos, vai orar, irmãos. Deus está no controle de todas essas coisas. Satanás não manda em nada, não. Quem manda é Deus. Aí fica iracundo, fica quebrando tudo, e fica xingando, e vai para o Facebook. Irmãos, por favor, não entra no caminho de Caim. Tudo que Satanás quer que você entre no caminho de Caim. Caminho de Caim, irmãos, os crentes ficam com uma ira pecaminosa, fora de controle, jogando fumaça pela venta, né? E olha o desejo do coração, no caminho de Caim, o desejo homicida, no versículo de número 8. Olha o versículo de número 8, capítulo 4. Olha o desejo homicida, irmãos. E falou Caim com seu irmão Abel. Coitado de Abel, né? Abel estava tranquilamente, irmãos. Ele só cultuou a Deus, só deu glória a Jesus, só deu glória a Deus. Ele foi para o culto, levou a sua oferta ao Senhor, agradou ao Senhor, fez conforme manda o figurino, agradou ao Senhor, voltou feliz da vida, né? Porque Deus se agradou dele também, porque se você se agradar do Senhor, agrada-te do Senhor, Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se você se alegrar em Deus, Ele se alegra contigo. Então, aí o irmão vem, olha, e não tem coisa pior do que a inveja. A inveja é a pior desgraceira que tem. Ela chega a ser pior do que a ira. Porque a ira, a gente vê o camarada fervendo, a cara dele, o olho começa a fumegar, tu fala: meu Deus, o cara está igual o Satanás, está fumegando, o olho está avermelhado. Agora, inveja não. Inveja, você vai com ele no carro, aí ele do teu lado, dando e falando contigo: pô, foi uma benção, né? Foi uma benção, hoje você louvou bem, mas está com inveja, porque ele não conseguiu cultuar e você conseguiu. E Abel está tranquilão. Aí diz aqui que sucedeu que estando eles no campo, ou seja, Abel foi confiando: é meu irmão feliz da vida. Levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Pode citar alguém mais que entrou no caminho de Caim depois desse? Claro que pode. Os irmãos de José, ou não? Entraram no caminho de Caim, irmãos. Ira pecaminosa, desejo homicida: vamos matar esse moleque, porque Deus se agradava de José. Irmãos, por favor, não deixa Satanás encher o teu coração, não tenha inveja de nada, não tenha inveja de ninguém, não tenha inveja de quem está fazendo algo que aparentemente está melhor do que você, algo que está produzindo, e tem pessoas invejosas. A inveja, irmãos, que está ali, estava no coração. Sabe que Provérbios, capítulo 27, eu acho que é o verso 4, né? É que agora me bateu dúvida. Aí diz assim, olha, é ele mesmo: cruel é o furor, impetuosa e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Porque, como eu disse, se eu ficar enfurecido agora, todo mundo aqui vai perceber. A ira, ela é impetuosa, ela é instantânea, ela é na hora. Agora, inveja, quem é que percebe?
Se eu tiver agora um coração invejoso, vocês vão discernir? Duvido. Duvido que você discerna. Aí, de repente, você está assim, eu queria ter um carro igual o dele, eu queria aquela casa igual a dele, eu queria pregar igual ele prega, ensinar como ele ensina, fazer o que ele faz. Irmãos, inveja é perigosíssima, ela é sutil, ela é sutil. E a Bíblia diz, então, que nós devemos tomar cuidado. Esse é o caminho de Caim. Caim, então, foi religioso sem culto, sem ser adorador, foi iracundo e foi desejoso, um desejo homicida por conta da inveja. A inveja mata. Lembra disso? Tinha um louvor aí de um grupo aí, né? A inveja mata, dói, sei lá, destrói, corrói, mói, faz um montão de coisa, né? E tem inveja de mim os filhos de Caim. Tem uma parte assim, não tem? Então, quem fala mal de mim são os filhos de Caim. Então, olha, irmãos, desrespeita a autoridade. Olha o versículo de número 9, de Gênesis, capítulo 4. Esse é o caminho de Caim, tá? Quando você vê uma pessoa que ela não tem respeito à autoridade, isso serve para qualquer faixa etária, tá? Para o jovem, para o adolescente, para o jovem, para adultos, para a terceira idade. Irmãos, o respeito à autoridade é fundamental. Agora, não se respeita apenas com medo de sanções disciplinares. Tem pessoas, tem liderança que elas lideram sob pressão, né? Para poder a pessoa, todo mundo me respeita, mas por medo. Não deve ser feito assim. O respeito é pelo princípio de autoridade que existe. Então, olha, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Bom, se ele não sabe, irmãos, ele deveria falar assim, olha, não sei, estava comigo agora há pouco aqui, ó, mas eu não sei. Mas olha o desrespeito à autoridade, isso a Deus. E quem desobedece à autoridade, desobedece a Deus. Porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. A autoridade humana, ela só pode ser desobedecida quando ela não tem coerência com aquilo que Deus está ensinando. Agora, se ela tem coerência com o que Deus trabalha, então ela tem que ser obedecida, mesmo que ela não seja cristã. Aí, então, ele diz assim, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha, se eu, irmãos, sendo humano, se eu desse uma resposta dessa à minha mãe, duvido que eu não estaria hoje com dentadura, duvido. Não teria meus dentes, estaria com dentadura. Talvez você use dentadura por causa disso, nem se ligou nisso. Olha o revelamento que eu estou trazendo agora. Porque você deu respostas erradas. Desacato à autoridade, irmãos. O que é isso? Desrespeito. Irmãos, caminho de Caim, quando eu vejo uma pessoa que ela não tem princípio de autoridade, ela está no caminho de Caim. Mesmo que ela seja uma pessoa aparentemente muito bom crente, muito bom membro, mas é uma religiosidade sem culto, porque não existe um culto a Deus com uma pessoa que não tem respeito à autoridade. A autoridade constituída por Deus, ela deve ser obedecida. Não estou falando na autoridade pastoral apenas, estou falando em qualquer autoridade. Olha, quando eu estou na condição de aluno numa classe, quem está à frente é minha autoridade. Eu não sou autoridade, a pessoa que está ali é a autoridade. Foi designado fulano para dirigir aquele culto. Ele é a autoridade naquele momento. Então, o desrespeito, irmãos, à autoridade é como você está dentro do caminho de Caim. Foi ele quem fez isso, desacata a autoridade. E quantas pessoas não respeitam a autoridade? Não respeita pai, não respeita irmão, não respeita o amigo, não respeita o vizinho, não respeita o pastor, não respeita o membro, não respeita ninguém. A autoridade, irmãos, o respeito à autoridade é, como nós falamos, o princípio de autoridade. Princípio. Não quer dizer que você vai bater por continência para Satanás. Não, negativo. E nem Miguel bateu continência para Satanás. Mas o que nós falamos aqui, que quando Satanás disputava com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés,
Porque, para quem não sabe, Moisés morreu aos 120 anos e ele não, ninguém achou o corpo dele. O corpo dele, quem sepultou foi Deus. Deus deu sumiço no corpo de Moisés. Então, aí Miguel, o Satanás queria o corpo de Moisés. Imagine Satanás com o corpo de Moisés, com aquele povo coração idólatra do jeito que era. Meu Deus do céu. Aí, então, Arcanjo Miguel, que é o guardador do povo de Israel, tinha essa guarda do corpo de Moisés, disputou ali com Satanás. E quando ele foi bater de frente finalmente, aí ele diz assim, Judas fala, e não ousou, Arcanjo Miguel, não ousou pronunciar juízo contra Satanás. Mas antes disse, o Senhor te repreenda. Porque se ele é um arcanjo Miguel, protetor de Israel, está com autoridade com ele, e ele não ousou esse pronunciar, está escrito ali, porque ele tem o princípio de autoridade, ele não está no caminho de Caim, ele está no caminho de Deus. Satanás, mesmo que seja caído, quando ele está vendo o Satanás caído, ele ainda está vendo a patente dele de arcanjo, de querubim ungido da guarda, que estava mais alto do que Arcanjo Miguel. Ele está vendo isso. Ele servia direto a Deus como querubim ungido da guarda. Aí ele vê essa patente nele, essa autoridade. O Senhor te repreenda. Agora, hoje, a gente não tem respeito. O princípio de autoridade é aquilo que Paulo ensinou, que ele falou assim, irmãos, por favor, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso tem que ser em casa, isso tem que ser no trabalho, isso tem que ser na igreja, tem que ser na rua. Considere os outros superiores a si mesmo. Então, cada um tendo esse princípio, as coisas vão fluir naturalmente. E quando nós cristãos não fazemos isso, nós estamos no caminho de Caim. Quando tu vê alguém petulante, um pastor, um líder, que ele acha que é o bambambam, irmãos, caminho de Caim. Caminho de Caim. Deus não trabalha assim. Quando foi que você viu Jesus com petulância? Quando foi que você viu Jesus desacatar a autoridade? Mesmo quando estava diante de Caifás, um homem maligno, religioso, mas maligno, mesmo quando estava diante de Pilatos. Quando foi que você viu Jesus desacatar uma autoridade? Desrespeitar? Nunca. Porque ele sabia que se ele fizesse isso, tudo que Satanás queria, ao provocá-lo, era que ele fizesse isso, que aí ele passa para o caminho de Caim. E o caminho de Caim é condenatório. Irmãos, e outra coisa, olha, caminho de Caim, versículos 11 e 12, de capítulo 4, para a gente passar para outra coisa que a gente não deve fazer, é amaldiçoado. Você já viu pessoas que parece que a maldição segue essa pessoa? Meu Deus do céu, tu fala assim, meu Deus, a pessoa não parece que dá um passo para frente e dois para trás. Parece que não sai do lugar, está patinando no gelo. Irmãos, por favor, reveja. Eu não estou dizendo que você vai ter bens acumulados. Eu já cansei de dizer, transliterando o que Jesus ensinou na sua oração do Pai Nosso, que a prosperidade bíblica não é acúmulo de bens materiais, mas a ausência de necessidade. Não é ter a padaria, ter o pão diário. Isso aí é a prosperidade bíblica. Agora, por favor, tem pessoas que precisam rever para ver se você não está no caminho de Caim. Ver o que está acontecendo, porque, irmãos, o caminho de Caim, ele disse assim, Deus, agora, maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha o versículo 12. E diz assim, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Quer dizer, o que eu fizer não vai dar certo. Aí tem um camarada que fala, cara, eu sou tão azarado que se eu fizesse uma fábrica de touca, touquinha de bebê, os neném nasciam sem cabeça. Então ele está no caminho de Caim, irmãos. Porque, irmãos, aquilo que o crente coloca a mão, prospera, irmãos. Aleluia. Aquilo que o crente coloca a mão, prospera. Porque a Bíblia diz que quando você anda segundo o padrão de Deus, as bênçãos te seguirão.
Então, por onde você for, vai aquela bênção seguindo atrás de você. Vidas são abençoadas e são prósperas. Agora, se você coloca a mão, morre. Se tudo que você faz está voltando para trás, é um passo para frente e dois para trás, tem alguma coisa errada, irmãos. Por favor, então, olha, amaldiçoado, errante, sem direção, sem prosperidade. Não é possível. Se a minha vida ela der errado, aí eu tenho que entrar com Deus em oração e perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Se for apenas um momento de provação, eu vou entender. Agora, mesmo assim, não dá errado. Você percebe que quando José foi no caminho da provação, não estava no caminho de Caim. Aí o que a Bíblia diz? José foi escravo e o Senhor era com ele e prosperou a casa do seu senhor. Aí José foi lançado na cadeia. Aí o que diz a Bíblia? E o Senhor era com José. O camarada acabou de chegar com uma acusação ferrenha, que era para ter sido condenado à morte, não foi, porque o Senhor estava com ele. E quando chegou lá, o carcereiro ia dar uma voltinha, ia no banheiro, fala, José, fica com a chave aqui. Aí dava a chave na mão dele, do cárcere. Ele tomava conta dos outros presos. Um garoto novo, irmãos. Porque o Senhor prosperou a vida das pessoas ali, por conta da vida dele. Agora, caminho de Caim é caminho errante, amaldiçoado, sem direção, sem prosperidade. Caminho de quem anda com Deus, foi dito aqui, verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Olha como é diferente. Então, qual é a primeira coisa que eu não devo fazer, segundo Judas? Não andar no caminho de Caim. Viu que tem alguma coisa errada? Irmão, não entre em contenda, não entre em tumulto, não entre em coisas que, qualquer coisa. Uma manifestação, estou assinando aqui para poder tirar o pastor da igreja, tirar o irmão. Não entre, não entre. Não entre, porque é caminho errado e você não prosperará. Aí a segunda coisa que nós não devemos fazer, em hipótese alguma, é desejar o prêmio de Balaão. É outra coisa que é fácil, irmãos, de desejar. Por quê? Nós somos cobiçosos de torpe ganância. A nossa natureza é cobiçosa. A nossa natureza é cobiçosa. Por isso que tem o fruto do Espírito, que nós já falamos, domínio próprio, para a gente se controlar. Opa, isso aqui eu não posso, aí já estou ultrapassando meus limites, em todos os sentidos. Agora, olha, qual é o prêmio de Balaão, segundo está escrito lá, no versículo de número 11 de Judas? Porque ele disse lá para nós o seguinte, ainda está aí, já vou ler aqui mesmo. Então, Judas, versículo 11, aí diz, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Levados pelo engano do prêmio de Balaão. Irmãos, está em Números capítulo 22 e 23, a história, de Balaão. Olha, qual é esse prêmio de Balaão? Primeiro, dom sem submissão. Que tem de crente querendo dom, pedindo a Deus dom, e pode pedir, tá? Segundo as Escrituras, você deve desejar os melhores dons, e principalmente o de profetizar. Os melhores dons, e principalmente o de profetizar. Está escrito na palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Então, olha, agora, dom sem submissão, irmãos, por favor, é prêmio de Balaão. Olha, mais importante do que ser usado por Deus é ser obediente. É muito mais importante. Tu está querendo dom, mas você é obediente? Lembra que eu falo uma frase aqui? A obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Não é atalho, não. O caminho mais curto para a bênção de Deus é a obediência. De que adianta dom sem obediência?
esse homem, ele já era profeta, ele tinha um dom de profetizar, ele tinha o dom do profeta, Deus o chamou para ser profeta. Só que esse homem não foi submisso a Deus, porque segundo a história, aí é que entra a questão, o prêmio de Balaão, que está na questão de dom sem submissão, e aí entra a ganância. Porque ele está lá profetizando, a gente não tem noção de quantas profecias Deus usou, mas ele era um profeta, tanto que o rei mandou mensageiros à casa de Balaão, porque queria contratá-lo para profetizar. Opa, aí já é algo estranho. Aí ele, então, os camaradas chegaram com a proposta do rei e falou, ó, o rei quer você para profetizar contra o povo de Israel, que está crescendo, está andando por aí, está chegando perto da gente, e eu queria um profeta, e o rei mandou chamar você para ser o profeta, vai te recompensar. Aí ele, em vez de falar, não, eu só profetizo se Deus mandar, porque o profeta, irmãos, não faz aquilo que quer, faz aquilo que deve. Servo de Deus não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Aí, então, quando ele recebeu a proposta, ele falou, vou falar com o Senhor. Olha, o Senhor falava com ele falava com o Senhor. Aí, quando ele foi falar com o Senhor, falou, não vai com eles. Não vai com eles, não aceita. Aí ele voltou, em vez de vir com um semblante alegre, falou, ó, o Senhor mandou dizer que eu não posso ir, acabou, ponto final. Aí volta com aquela cara de cachorro pidão, não tem uma cara de cachorro pidão? Fica assim, ó. Igual aquele camarada que quando está querendo pedir, aí está querendo pedir, quando eles estão assim querendo pedir, aí eles estão lá pedindo. Em Araruama tem muito pedinte, é igual aqui, né? Aí tem muito pedinte. Aí quando eles vêm pedir, ele fica assim, o senhor pode me dar uma ajudinha aí, pagar um lanche? Aí tinha dois sentados lá, um casalzinho, aí eles tudo feliz, e caiu meu auxílio, esse, como é que é o? Bolsa, caiu minha Bolsa Família, agora não está cara de cachorro pidão. Falei com a Ana, agora era a hora de a gente chegar lá e falar, paga para mim um lanche, né? Para poder tentar recuperar um pouquinho deles. Aí vem com aquela cara de cachorro pidão, irmãos, aí ele, o Senhor não deixou. Da parte do Senhor, da glória a Deus, né? Aí o Senhor não deixou eu ir com vocês, não. Como quem diz assim, da minha parte eu iria, mas o Senhor não deixou. Ei, irmãos, é assim que a gente faz? Se o Senhor falar para nós, não é não, irmãos. Abra um sorriso e diga assim, Deus não quer que eu vá. Agora, a culpa é dele. Já viu aquele adolescente que quer ir numa festinha, que quer ir não sei o quê, aí mamãe fala que não, aí ele chega jogando a culpa para a mamãe. Mamãe não deixou eu ir, não. Como quem diz assim, ela é ruim demais. Tenta a sorte lá, vai lá falar por mim. Não deixou, tenta insistir. Não, olha, minha mãe não deixou, acabou. Ela é autoridade, aí não fica jogando aquela pessoa, a pessoa sai dali pintando aquela imagem, pô, que mãe é essa, cara? Que mãe é essa? Ainda bem que eu não nasci nessa casa. Então, olha, pessoas desobedientes, irmãos, desobedientes. Aí vem aqui, olha, ele tinha que falar isso. Aí, mamãe, mas eles sentiram, aí foram lá, falaram com o rei faz uma proposta maior. Porque se ele tivesse com ímpeto, falava, estou aqui para obedecer o Senhor. O Senhor falou para eu não ir com vocês, acabou. Mas não vai com aquela carinha de triste. Aí o rei manda uma proposta maior, aí o olhão, cresceu. O olhão cresceu. Já pensou, irmãos, assim como Judas, agora os Iscariotes, né, que estava ali, curou enfermos, evangelizou, viu Jesus fazendo, auxiliou, viu a multiplicação dos pães, ajudou a distribuir, matar a fome dos famintos. Aí agora, quando ele tem uma oportunidade de vender, que alguém fez a proposta, 30 moedas, aí o olhão cresceu, caminho
desejo do prêmio de Balaão. Não vale a pena, irmãos, só traz desgraça, só traz maldição. Aí então ele começa, aí o rei manda uma nova proposta, fica aqui que eu vou ali falar com o Senhor. Irmãos, o Senhor já tinha falado que não. O Senhor já tinha falado que não. E quando é tua mãe, teu pai, eu já falei que não. É assim ou não é? Mas você fica feliz? Pô, valeu, obrigado, só uma tentativa. Não, tu sai dali de novo com aquela cara de cachorro pidão. Aí, então, olha, ele voltou com aquela cara de cachorro pidão. Aí insistiu com Deus. Aí o Senhor falou assim, se eles vierem te chamar novamente, você vai com eles. Tudo que ele queria ouvir. Mas ele pensou, Deus não vai permitir que ele volte. Ele conhece Deus, ele era profeta. Ele conhece, irmãos. Deus falou isso, mas não vai. Aí o que ele fez? Levantou de madrugada por conta e risco, arrumou o seu jumentinho, e com a sua jumenta, montou e foi embora. Na mula. Foi embora. Aí o Senhor, é assim? Eu falei, se vierem chamar, ele nem esperou. Ganância, irmãos, ganância. Ganância. As pessoas acham que Deus está na ganância. E Deus não trabalha com gananciosos. Deus não trabalha com gananciosos. Então, dom sem submissão não adianta. E ganância de lucro. Aí está escrito aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas não amam a Deus, amam o que Deus dá para elas, não amam a Deus, amam o que Deus dá, porque Deus dá emprego, Deus dá casamento, Deus faz isso, Deus faz aquilo, aí então vem por causa do que Deus tem para dar. É igual aqueles que estavam seguindo a Jesus, que sabia que de fome não ia morrer, ia ter pão e peixe. Agora o Senhor falou assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Por causa do pão. Irmãos, não entre com ganância perante Deus, seja você mesmo, Ele conhece teu coração. E não tenha dom para benefícios. Aí Deus dá o dom, a pessoa já cresce o olho. Cresce o olho, aí quer ganhar dinheiro com o dom. Dinheiro pode ser consequência daquilo que você está fazendo, porque Deus pode. Agora, não para ganhar dinheiro com o dom. Eu vou para ali, que ali vai me dar mais, eu vou aceitar aquele convite que ali eu vou receber. Aí recebe um convite de uma igreja pequena, aí aceita direitinho, aceita, né? Mas tem que dar uma oferta generosa. E quando vem um convite da igreja grande, ele cancela o da pequena. O que é isso, irmãos? O que é isso? Está no caminho de Balaão, está na ganância, no caminho de Caim, está na ganância, no desejo do prêmio de Balaão, e perversão, porque em Números capítulo 31, versículo 16, aí está escrito assim, eis que estes foram que foram pelo conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor. Ele não conseguiu, que ele chegava lá, amaldiçoava, no coração dele estava amaldiçoando, porque Balaão dava, o rei falava, tu vai falar isso, isso e isso, como tivesse dado um escrito a ele. Aí, quando ele abria aqui a bocona dele para falar de Israel, aí Deus transformava aqui, aí ele estava lendo, em vez de estar saindo maldição, está saindo bênção. Maldito será Israel, aí, bendito será Israel por onde for, não sei o que, tu vai prosperar. Aí o rei, o que está acontecendo? Estou te pagando bem, tu está pregando errado, cara. Era para pregar o que eu queria, não era para pregar o que você quer. Aí ele, é que eu não estou conseguindo. Aí ele falou, mas tem uma coisa que a gente pode fazer. Pega umas mulheres bonitas, bem sensuais, e leva lá no arraial, na beirinha do arraial dos israelitas, e eles vão cair em transgressão. Aí eu, será que vai dar certo? Vai, e Deus não vai aprovar, e dito e feito, irmão.
levaram aquelas mulheres, elas seduziram aqueles israelitas, eles pecaram contra o Senhor. Por isso que está escrito aí, ó, que eles fizeram transgressão, fizeram transgredir o povo de Israel. Não entre, irmãos, nesse caminho de Balaão. Não entre. Não entre nessa ganância. E por último, irmãos, a terceira coisa que nós não podemos fazer, participar de rebelião como Coré. Está escrito agora ali, naquele mesmo versículo do 11 do capítulo de Judas, do capítulo 1, está escrito assim, ó, e pereceram na contradição de Coré. Irmãos, olha, essa referência é de Números, capítulo 16, que você conhece. Qual é a rebelião de Coré? Como se participa? Primeiro, a soberba, irmãos, que é o ponto de partida para qualquer rebelião. Soberba. É quando eu estou achando que eu já sou alguma coisa? Irmãos, eu já fui assediado por muitas vezes por Satanás usar pessoas para que eu entrasse nesse caminho da sedição, da rebelião de Coré, por soberba. Eu já falei para os irmãos, e torno a falar, eu era trabalhador da igreja, ficava na porta da igreja, na porta. Aí tinha um presbítero pregando, um diácono velho, irmãos. Ele falava assim, eu novo, com 18 anos de idade. Aí ele falava assim, ó, quem tinha que ser presbítero era você que tinha que estar lá pregando, porque eu já dava uma boa aula, já tinha uma boa palavra. Deus me deu o dom. Aí, então, eu falava para ele assim, eu tinha um respeito por ele, jamais ia falar para trás de mim Satanás, né? Mas eu falava assim para ele, olha, eu estou exatamente no lugar em que Deus me quer. E pronto, ó, acabou. Porque eu sabia que aquilo ali era Satanás, irmãos, para poder eu me inchar. Aí, se eu me inchasse, aí hoje eu estaria onde? Hoje eu estaria onde se eu tivesse inchado? Meus irmãos, por favor, tem pessoas melhores do que nós e tem pessoas piores também naquilo que fazem. Mas nós estamos exatamente no lugar em que devemos estar. Porque quando Deus me quiser em outro lugar, Ele me acha. Ele me acha. Quando eu vim para Nilópolis, lá de Éden, eu vim para Nilópolis e fui para a congregação do Cabuís, falei com o pastor naquele dia, com convicção de que Deus já tinha confirmado que aquele era o lugar, que era o momento de eu passar, aquele era o lugar. Aí eu chamei o pastor e falei assim, pastor, eu estou vindo para cá, terça-feira eu vou lá na igreja matriz, vou pegar minha carta e venho para cá, me apresento aqui. Agora, com uma condição, eu não quero ir à igreja matriz para nada, para nada. Eu só tinha ido à igreja matriz em Nilópolis uma vez, em 1980. Em 81. Eu não quero ir para nada. Para nada. Escuta, isso foi em 89. Não quero ir lá para nada. Aí ele falou, mas tu tem que ir lá, porque tu é presbítero, vai ter que se apresentar na reunião. Tudo bem, vou lá na reunião, depois não me chama para nada na matriz, quero ficar aqui escondido. Aí fiquei lá. Quando deu 1 ano e 2 meses, eu recebo um telefonema, falecido pastor Décio. O telefone ainda era fixo, né? Recebo o telefone. Alô? É residência do presbítero Moisés? Aí eu falei, sou eu, quem deseja? Eu não conhecia nem a voz dele ainda. Aí ele falou que o pastor Décio. Pastor Íris precisa falar com o senhor e quer o senhor no gabinete dele. Aí eu falei, no gabinete do pastor Íris? Nunca falei com o pastor Íris, ele nunca me viu. Ele me viu na reunião, 1 ano atrás, terça-feira aqui. Aí eu fui lá terça-feira. Quando eu cheguei lá terça-feira, eu não sabia nem o que se tratava. E Deus tinha dado um sonho a Ana sobre essa congregação. Fui lá terça-feira, ele falou, é que eu preciso de um... Não, quando eu entrei na sala, aí falou assim, olhou para o pastor Décio, pô, mas ele é muito novo, é um garoto. Aí eu falei assim, eu não pedi para vir aqui. Vocês me chamaram. Estou dispensado? Não, senta aí que eu quero falar contigo.
doido que falasse que eu estava dispensado. Aí me mandou para cá, eu vim para cá, estou aqui até hoje. 32 anos. Agora, o senhor não me achou lá? Por que eu preciso ficar me abanando na frente de alguém? Quem não é visto não é lembrado. Irmãos, quem te acha é Deus. Aí Coré, Datã e Abirão acharam que Moisés estava velho demais para liderar o povo. Moisés e Arão, 2 velhos, Arão mais velho do que Moisés ainda. E Miriam também, profetisa, mais velha do que os outros 2. Irmãos, era um trio de velhos na liderança. Acharam que era errado. Aí Deus foi e fez o quê? Deus permitiu. Aí eles começaram a assediar o pessoal, fazer aquela campanha por fora. Ó, é hora de a gente tirar esses velhos daí, mano. Essa velharada aí, ó. Jogar tudo para escanteio, botar sangue novo aí. Aí começou a fazer aquela campanha. Irmãos, por favor. Por favor. Olha só, soberba, irmãos, é o ponto de partida para qualquer rebelião. Precipitação, não espera em Deus, não espera em Deus, não deixa Deus ser Deus, porque se Deus quisesse um deles, ia colocar um deles, mas ao tempo dele e não ao nosso tempo. Aí se precipitam, aí fizeram aquela campanha, e falta de temor a Deus, porque o temor do Senhor, irmãos, é o princípio da sabedoria. Fica no teu canto. Quando o pastor Íris estava prestes a ser jubilado, vou contar um segredo para vocês, de ministério. Estava querendo a jubilação, prestes não, querendo, ia pedir a jubilação, que estava com 80 anos. Ia para 81. Ele estava pedindo a jubilação. Ele já tinha falado comigo, porque a gente sempre teve uma boa amizade, graças a Deus. E eu nunca tive o coração em coisas que não me pertencem. Aí, então, começou, irmãos, alguns líderes a fazer campanha política e querendo que ser o presidente, a assediar pessoas no corredor. Aí alguém falou assim, ó, teu nome está lá. Teu nome está lá. Pastor Íris colocou teu nome como uma das pessoas que pode. Eu fui lá nele, foi a terceira vez que eu entrei num gabinete de pastor. Terceira vez. A primeira foi para ele que ele me chamou. A segunda eu fui lá porque um obreiro daqui fez uma fofoca dizendo que eu queria tomar o lugar do pastor. Aí eu fui chamado lá e provei por A mais B que não tinha nada a ver. Aí a terceira foi eu voluntariamente. Cheguei lá, encontrei ele lá, quietinho, sentado na mesa, falei, pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Não precisa dizer, confirmar. Eu soube que o senhor tem uma lista com nomes de quem possivelmente pode ser apresentado para ser o seu sucessor. E eu vim fazer um pedido. Risca meu nome dessa lista. Porque meu nome, eu estou aqui tantos anos, falo com todo mundo, gato e cachorro. Agora, meu nome não pode ser rodado em fofoca. Eu tenho um nome a zelar. E fofoca em corredor de igreja, negativo. O senhor sabe que conhece meu coração, que eu nunca desejei o seu lugar. Eu estou onde Deus me quer. Pronto, acabou. Deus não mandou outro? Mandou outro, irmãos. Ninguém assumiu aqui em Nilópolis, ninguém. Se fosse de Deus, seria eu, seria qualquer outro. Mas não é de Deus. E eu não entro em rebelião, não entro em fofoca, não entro, irmãos. Não entro, porque, olha, esse caminho aqui de Coré, essa rebelião de Coré, trouxe um baita de um prejuízo, não só a ele. Se morresse, a terra se abrisse, morresse só Datã, Coré e Abirão, tudo bem, mas não. Deu uma oportunidade, ó, quem for para o Moisés, vem para cá, e quem for de Coré, fica aí. Ficaram, irmãos, a terra engoliu todos vivos. E eu não estou aqui para ser engolido vivo e nem morto. Eu quero subir com Jesus. Amém? Então, irmãos, não faça essas 3 coisas, mas não faça mesmo. Quando alguém vier em cima de você, opa, estou fora desse negócio. Estou fora. Tá? Não entre no caminho de Caim, não deseje o prêmio de Balaão e não entre na rebelião de Coré. Deus abençoe, fique de pé, vamos orar. Antes eu quero